A Web Rádio Estação da Luz de Natal apresentou um programa simplesmente excepcional. Programa Espírita, Família, Amor e Adoção. Trabalho excepcional que nós vamos reproduzir na sequência aqui na página Estação da Luz Espírita. Queremos agradecer desde já a sua companhia. Muito obrigado mesmo por estar conosco aqui na página Estação da Luz Espírita. E lembrando que nós não temos interesses pecuniários. O nosso interesse é a divulgação da doutrina espírita. Colocamos aqui à sua disposição esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, palestras, textos, entrevistas e os programas da Web Rádio Estação da Luz e da Web Rádio Cristo Consolador. E vamos agora a esse programa excepcional. Programa Espírita, Família, Amor e Adoção. Planejamento reencarnatório na adoção. Com Rejane Bruno, Felipe Bruno e Cláudio Júnior, todos aqui de Natal, transmissão da Web Rádio Estação da Luz. Muito obrigado pela sua companhia e boníssimo programa. Não crie conflitos em si mesmo. Isso aqui é apenas uma passagem. Tudo sobre o milagre do deputado. Mas o tumor não está mais aí. E esse povo todo aí fora? Quero que você mande eles embora. Eu sei que tem muita gente aqui precisando de ajuda. Todo mundo falando disso, a cidade não fala de outra coisa. Por que o senhor curou minha irmã e não me cura? Não sou eu que curo, filho. É o careca. Pede pra ele me curar, pai. O senhor já sente a presença do Dr. Fritz? Se você não pode dar ouvido a essas vozes, só vai piorar. Não quero deixar a Lete e os meninos. Por que a gente não pode ter uma vida normal? Zezé é um homem bom. O coração dele é bom. Eu já disse, eu não sou médico, não. O médico é o Dr. Fritz. Longe de mim querer ganhar dinheiro em cima de quem tá doente. Nem lembro a última vez que eu vi televisão assim com o senhor. Não vi meus filhos crescerem porque eu tava trabalhando pra você. Aceita. Essa é sua missão. Foi você. Mas não parecia você, entende? Eu não aceitei missão nenhuma! Você tem que confiar em Deus. Você casou com um homem e acabou com o outro. Mais da metade do tempo não sou eu que tô aqui, é o careca. Tá cheio hoje, viu? Vamos começar o nosso trabalho. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui com mais um programa, a Família, Amor e Adoção, e nós hoje vamos tratar de um tema que é um tema que tem muito a ver nas lides do Espiritismo, como também tem o foco nas questões da adoção. E aí nós vamos falar hoje sobre planejamento reencarnatório, envolvendo também as questões da adoção nesse planejamento reencarnatório. Nós convidamos para trabalhar conosco hoje, para conversar conosco, né, quase tomar um cafezinho da noite, né, Felipe? O doutor Cláudio. Oi, Cláudio. Cláudio, ele é do Centro Espírita Horto, né, trabalhador do Centro Espírita. Cláudio também é palestrante espírita e militante da adoção, né, não só no nosso município, nem no nosso estado, mas ele é militante no Brasil inteirinho. E ele também é pai por adoção. E quando ele for falar, ele, se quiser apresentar mais alguma coisa, e ele apresenta. E, como de praxe, Cláudia, a gente inicia, como é um programa espírita, a gente vai iniciar o programa com uma mensagem, né, que nós escolhemos hoje, e vamos fazer a prece, e aí a gente já inicia a nossa conversa sobre o tema de hoje. Boa noite. Boa noite, é um prazer. Obrigado pelo convite.
Realmente, nesse momento eu estou falando de Aracaju, que eu vim resolver uma adoção aqui em Aracaju. E estou no hotel, e é muito bom estar aqui, estrear aqui no programa de dois amigos lindos e queridos do meu coração. Fico muito feliz pelo convite e espero contribuir. Vamos à pressa. Esse é só o começo, né? Vamos embora. Então, nós escolhemos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, principalmente na infância, Deus permite que haja órfãos para nos animar a lhes servir de pais. Que divina caridade há de ajudar uma pobre e pequena criatura abandonada, impedir que passe fome e frio, conduzir sua alma para que ela não se dirija aos caminhos do vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada agradável é a Deus, porque compreende e pratica a suave lei. Pensai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi querida em outra encarnação, e se pudesseis lembrar desse fato, a vossa atitude não seria mais caridade, porém um dever. Então, encerrando a mensagem, nós vamos fazer uma prece inicial, só para que a gente possa serenar nossos pensamentos um pouco, né, levá-los, pedir a ajuda dos amigos espirituais, dos nossos mentores, para que nós possamos ser conduzidos e possamos levar uma mensagem de luz, com muito carinho e amor, para quem quiser nos ouvir, para quem esteja precisando nesse momento, e que essa mensagem possa tocar o coração das pessoas, mas principalmente que nós possamos internalizar cada vez mais essas mensagens e essas ideias, porque esse programa, para além das pessoas que nos assistem, que vêm, é principalmente para nós mesmos, para fortalecer em nós esses princípios e virtudes e que nós possamos, assim, dar início ao nosso programa. Muito bem. Cláudio, a maneira como a gente vai lidar aqui é uma conversa, né? Vai ser bem prazeroso. Além dessa mensagem inicial que o Felipe leu, né, sobre os órfãos, que fala exatamente da situação dessas crianças e adolescentes que se encontram em situação, né, de vulnerabilidade social, através não só da orfandade, mas também da questão que é gerado essas questões de abandono, né? No Livro dos Espíritos, fala sobre a escolha das provas, né? Na pergunta 258 diz assim: no estado errante e antes de começar nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? E aí a resposta diz: ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer, e nisso consiste o livre-arbítrio. E é com base em tudo isso que a gente vai conversando, claro, aproveitando o nosso conhecimento, o meu, o seu, de Felipe Espírita, mas também trazendo para essa realidade desse planejamento reencarnatório, em especial a essas crianças e adolescentes e esses pais. E aí vem Diga, Felipe. Tem só uma questão que é engraçada, porque a primeira vez que eu vi essa pergunta, né, no Livro dos Espíritos, e que a gente, na evangelização, estuda sobre isso, foi que eu me dei conta de uma resposta que minha mãe sempre dava para mim, né? Porque eu dizia, quando a gente brigava, discutia, né, tinha confusão em casa, aí eu dizia: eu não pedi para nascer nessa família. Aí a mãe dizia: você não pediu, não. Você implorou para nascer nessa família. Então, foi a partir dessa resposta que eu entendi que realmente, provavelmente, eu tinha conhecimento e implorei mesmo para vir nessa família.
pediu mesmo, não tem jeito, é por aí mesmo. Eu queria, assim, antes da gente começar, provavelmente, falar da adoção e do planejamento, eu queria fazer uma consideração sobre o planejamento reencarnatório, né? Que, para mim, é uma das engenharias mais formidáveis que a doutrina espírita nos mostra, porque precisa de uma inteligência magnífica para bolar um plano reencarnatório. Agora, você imagina 7 bilhões de planos reencarnatórios. E você imagina esses 7 milhões de planos reencarnatórios se cruzando. É um negócio gigante, imenso, né? E uma coisa que me deixava muito inquieto quando eu me dei conta que religião era uma coisa muito boa para a gente, isso aí já na fase adulta, era que a religião que eu seguia na época eu não conseguia me explicar por que eu estou aqui, por que eu estou vivo, por que eu existo, né? E na doutrina espírita foi a explicação mais incrível. Na hora que a explicação veio, eu fiquei assim, uau, que legal, é isso mesmo. Eu existo sair da simplicidade da ignorância para chegar na perfeição relativa. E eu existo para evoluir. Essa é a razão de evoluir. E para evoluir, uma só não tem chance, uma só possibilidade. Preciso de várias. E em cada várias dessas possibilidades reencarnatórias, que é um planejamento. Como é que eu vou reencarnar? Né? Então, precisa ter um plano básico, não fechado, não engessado, mas com aspectos que são importantes, de algo que precisa acontecer, expiações, fruto de falhas de vidas passadas, provas que eu escolho, dentro da minha possibilidade e dentro do meu merecimento. Criar esse planejamento, esse plano inicial, que pode se modificar e pode continuar. Mas numa coisa a gente já percebe, que nesse plano reencarnatório tem algo que é fechado, né? Por exemplo, eu sempre acho que a composição de uma família, no seu planejamento reencarnatório, não é uma possibilidade, é algo que veio planejado. Jane vai ser mãe de Felipe. Ponto. Esse aí não tinha como ser diferente. Isso aí tá no... Não, se o Felipe aproveitar a reencarnação, aí pode ser que tenha uma mãe, não. Jane é mãe de Felipe, se foi escolhido antes. Então, a questão da filiação é algo dentro do plano que é pré-determinado. Não tem como ser diferente, né? Então, o plano reencarnatório, ele existe em alguns aspectos que é bem determinado, isso, por exemplo, na composição de família é determinado, e outros aspectos não. Pode ser o plano B, pode ser, olha, se não der certo aqui, você pode se apoiar aqui. Se não certo acolá, você pode se apoiar acolá. Então, às vezes, dois espíritos, eles nascem na mesma família, porque, de fato, precisam, é determinado, mas a relação de amor entre eles não se consubstancia naquela reencarnação. E, às vezes, pode ser que esse compromisso que Regiane assumiu com o Felipe tenha, logo na primeira infância, se desvinculado. Olha, eu realmente gerei Felipe nessa reencarnação, mas eu falhei no amor. E o Felipe acaba indo para uma instituição de acolhimento, né? É uma falha. Aconteceu, não conseguiu suportar, talvez por animosidade que existiu em vidas passadas, talvez não, talvez só pela questão de falha durante essa reencarnação. Então, acaba acontecendo esses acolhimentos, né? Às vezes, porque dentro daquilo que se planejou não se executou, e às vezes porque, de fato, havia determinação daquele espírito passar por aquela dificuldade e, sim, ir para uma instituição de acolhimento. Eu acho que a gente ainda precisa avançar muito e interpretar a doutrina com o acompanhamento das novas formas familiares que acontecem hoje, né? A gente que está na adoção sabe que tem cada arranjo familiar que há 15 anos atrás a gente ficaria com o cabelo em pé. E hoje a gente vê amor nesses novos arranjos familiares. Existe amor e um amor verdadeiro, né? As pessoas questionam, né? Duvidam, assim, questionam esses arranjos familiares, mas o amor é amor, não tem um, né, meio amor, né? Isso, é amor. Então, por exemplo, se você pegar o Livro dos Espíritos, quando ela fala parte do casamento, ela fala união de espíritos, sem citar gênero. Ele não cita gênero na primeira pergunta, né? Depois ele vai qualificando. Então você vê que é um conceito avançado, e eu estou falando de séculos atrás, e que hoje, por exemplo,
a nossa Constituição Federal ainda tem uma definição de família só para uma família heteroafetiva. Mas se existe amor entre dois espíritos que estão agora reencarnados na forma masculina ou na forma feminina, ambos, né, e se relacionando com amor, será que isso, se a lei humana já aceita a família, e se tiver amor, será que não está abençoado por Deus essa relação, inclusive para receber um filho e de forma afetiva construir uma família? Não é? Será que a gente não precisa interpretar isso de uma forma diferenciada, tirando o preconceito do lado das nossas imperfeições, e perceber que esses novos arranjos familiares podem ter uma relação de amor profunda, respeitosa, digna, coerente. A gente que trabalha na adoção, e eu falo de nós três, né, e de alguns que estejam nos escutando, né, nós sabemos que existem famílias que fogem ao conceito social hoje, que existe amor, que receberam um filho através da adoção e que dá de banho em termos de harmonia, felicidade, né, nesse modelo padrão que ainda existe na nossa sociedade. E aí, vamos respeitar, vamos acolher essa nova forma de família, não só do ponto de vista jurídico humano, mas do ponto divino, ou do ponto de vista religioso, né? É o que a gente precisa avançar. As religiões, eu digo muito isso, elas vêm por determinado tempo, a humanidade avança do ponto de vista intelectual, e as religiões precisam acompanhar a interpretação do avanço intelectual daquilo que realmente representa avanço, e é aí que eu entendo que todo avanço, quando tem como base o amor. Se tiver como base o amor, é um avanço, né? Se o amor está como base de tudo... Cláudio, e eu penso, você tocou nesse ponto interessante, né, desses arranjos e tudo, se a gente parte do princípio como espíritas, né, se nós compreendemos e não só cremos, mas devemos viver como reencarnacionistas, né, todo e qualquer julgamento, ele cai por terra, né, porque não, perde completamente o sentido você julgar, porque até que ponto você não cai em pontos que aquelas pessoas não caem mais, né? Assim, nós estamos num processo evolutivo que é como se fosse interseções, né? Evoluímos em alguns pontos e estamos extremamente, né, num ponto estagnados e num ponto muito primitivo em outros. Então, assim, é muito difícil você julgar alguém em algum ponto, e se existe, se aquilo existe, é porque foi permitido por Deus. E existe um porquê, uma causa. E quem somos nós para dizer o que é certo, o que é errado, o que Deus permite ou não? Né? Então só nos cabe fazer conosco o que acreditamos que é certo, né? E auxiliar e ajudar aqueles que estão na caminhada. Né? Eu sempre trago dois pontos que existem na doutrina, né? Quando a doutrina fala da verdadeira família, que é a família espiritual, ela, olha o tempo, né? Nós estamos falando de 1857, né? Então, eu estou falando que a verdadeira família é a família espiritual. E se você aprofundar a interpretação, ele está dizendo que a verdadeira família é aquela que você escolhe, ou seja, é feita pelo afeto. E só agora, há 5 anos atrás, 8 anos atrás, a gente começou a interpretar a família como não é gerar a criança, é ter afeto. Então, se a doutrina trata a família espiritual tendo como base o afeto, independente da questão de gênero, entendeu? Então, você pode, de alguma forma, entender, olha, onde tiver afeto, que é amor, há a presença de Deus. Existe um ponto que os espíritas têm, nós espíritas temos dificuldades de falar. Inclusive, no filme do Nosso Lar, eu acho até que acertadamente não foi colocado, né? André Luiz descreve de um rapaz que está desencarnado e que ele está vivendo lá no Nosso Lar com dois espíritos em forma de mulher, 2 mulheres desencarnadas que foram, na mesma vida anterior dele, mulheres dele. Uma veio, faleceu, foi para o mundo espiritual, e depois a outra faleceu, foi. E eles estão residindo no mesmo lar, lá na colônia Nosso Lar, né? Então, assim, ali é uma prova que o afeto, né, e lá até porque a expressão sexual não é essa expressão instintiva, material, que nós temos no mundo terra, né, nesse mundo de provas e expiações, nesse mundo mais primitivo.
Lá é uma outra expressão de afeto, outra expressão de amor. Mas prova que o futuro da humanidade é que o afeto e o amor sejam tônicos. Até porque para evoluir, se essa é a nossa razão de existir enquanto espírito, para evoluir, se evolui com amor. Então, veja bem, se uma criança chega à instituição de acolhimento porque estava determinado no plano reencarnatório dela, ou porque houve uma falha de amor durante aquilo que estava planejado no plano reencarnatório dela, mas que de fato ela vai para a instituição de acolhimento, e nesse próprio plano reencarnatório está previsto o processo de adoção por espírito, e eu disse para vocês como eu entendo, que composição de família, ele é determinado, ele não é possível, ele é determinado no plano reencarnatório, assim como o Felipe falou muito bem, e Rejane disse, minha filha, você implorou para eu ser sua mãe, teve jeito. Então, quando um casal, seja homoafetivo e heteroafetivo, pega uma criança e o Estado aceita que entre como família, isso é plano reencarnatório. Isso é uma possibilidade que aquele espírito tem por merecimento de, mesmo vivendo uma rejeição, ou chegou lá através de um processo de abandono ou de maus tratos, mas que vai suplantar, espiar o que passou e suplantar isso com um amor que se forma para seguir a sua reencarnação e conseguir superar todas as suas dificuldades dentro do planejamento que ainda segue. Então, cada vez mais eu entendo que a adoção está dentro do planejamento reencarnatório, seja plano A, seja plano B, como queiram dizer, entendeu? Mas, na maioria das vezes, eu entendo que é plano A, em alguns momentos é plano B, tipo, ó, Felipe vai na frente, vai receber José como filho. Depois vai Rejane e Cláudio também, mas se Felipe fracassar, Rejane e Cláudio vão dar o suporte. Existe isso no planejamento reencarnatório também. Como existe, olha, vai ser rejeitado, porque imagine, um recém-nascido que passar pelo processo, pais, o recém-nascido, pai e mãe, de alguns dias de nascido dele, vão desencarnar. Ele vai para a instituição de acolhimento e vai ser adotado. Só um parênteses que você está falando que é importantíssimo. Dentro desse exemplo que você está dando, a gente já começa a ver daí a separação da compreensão que o espírito vem do espírito. Né? Quando você fala isso, o espírito, ele nasce pelo corpo, mas ele é um espírito. Ele não deriva. Entendeu o que eu estou falando? Espírito, né? Então, quando acontece isso, a gente já consegue compreender claramente o espírito é um espírito, então ele não depende daquele corpo naquele momento, ele depende para nascer, não é isso? É como o que eu entendi o que a mãe está dizendo, que é tipo como nós existimos hoje por uma forma biológica. Sim. Mas esse espírito, ele não deriva do espírito que está encarnado. Né? Porque ele é um espírito. Porque ele já é um espírito, né? Independente e autônomo. Desculpa, gente, foi só para... Não, é interessante. Eu, quando analiso muito a questão reencarnatória, nós temos 10 leis trazidas pela doutrina espírita, que são leis divinas, de cunho moral, imutáveis e perfeitas. E dentro dessas da lei, eu sempre tentei encaixar essa questão da reencarnação e da família em que lei seria. Né? Lógico que vai passar por todas as leis, mas a lei das 10 leis divinas, mas a lei principal no momento da reencarnação, porque a gente reencarna numa família. A gente naturalmente já vai reencarnar numa família, resultado, né, de uma relação de um pai e de uma mãe, ou, se for in vitro, mas que vai ter o componente do pai e o componente da mãe para que a gente reencarne. Né? Bem, reencarnando, a gente reencarna na família. E a lei principal em que a família é elemento básico, essencial, é a lei de sociedade. Nós reencarnamos e precisamos e necessitamos viver em sociedade. Por isso que nós já nascemos em uma família. Se essa família tiver afeto, amor, a gente vai ser acolhido e vai continuar nessa família. Agora, se nessa parte da lei da sociedade, por conta do planejamento reencarnatório ou falha dos espíritos que é reencarnado, né, essa criança sai desse elemento básico, família, da lei da sociedade, né, vai para uma instituição de acolhimento, a lei continua agindo. E a tendência é que ela volte a viver em sociedade, talvez em família, mas se não,
ela vai estar convivendo em diversos grupos sociais. Mas o espírito, ele não reencarna para ficar isolado. Ele não consegue evoluir se ele não socializasse. Então, a nossa reencarnação, ela tem como base, princípio maior, quando a gente é recebido por essa família, né, o exercício da lei da sociedade. Porque já na gestação, quando o espírito é ligado, ali 5 minutos depois da relação sexual ou da reprodução in vitro, isso aí está nos livros missionários da luz, o espírito já é ligado, e aí ele já começa o acompanhamento, ele já está sentindo todo o afeto do processo para poder ser acolhido. Né? Então ele vai caminhando. E aí a gente vai para o conceito mais amplo de adoção. Não adianta eu gerar, dentro da responsabilidade na reencarnação, um corpo para aquele espírito, se eu não o adotá-lo, se eu não tiver afeto. Então é preciso que todos os genitores, pais biológicos, eles adotem afetivamente os seus filhos. Isso é cumprir a lei da sociedade, é nisso que eu quero chegar. Então, nós temos a responsabilidade, enquanto lei da sociedade, de acolher, amar, né, adotar esses nossos filhos que vêm pela forma biológica, para que continue e siga. E isso é adoção, né? Isso também é adoção. A gente precisa entender que a adoção é amor. E essa falha, olha como é bonito a doutrina espírita, é muito bonito. Essa falha do que poderia ser natural tem gerado outros tipos de famílias galgadas no afeto. Quando o afeto falha, a adoção vem como uma opção para que se componha uma nova família galgada no afeto. Vem o corretivo, vem o conceito, vem a forma, ou aquilo ali é o plano A, mas que vai acontecer para que a lei da sociedade fique e ele tenha esse vínculo familiar, essa garantia da convivência familiar, para que sim a lei da sociedade. E aí começaram a surgir essas novas formas, famílias multiparentais, 2 pais e uma mãe, ou 2 pais, 2 mães e um pai, ou vice-versa. Começaram a surgir famílias monoparentais, só um pai ou só uma mãe. Começaram a surgir as famílias homoafetivas, as famílias heteroafetivas que sempre existiram. Começaram a existir os arranjos familiares também, porque às vezes a união se quebra naquela reencarnação, e aí você se reúne com outra pessoa e tem filhos com ela. Então tem o meu filho, os teus filhos e os nossos filhos vivendo num núcleo só, tudo galgado no afeto. Tudo isso é ambiente adotivo. E assim, é preciso que a gente entenda que se existe amor, afeto nesses núcleos, está a mão divina protegendo, está dentro do conceito de família espiritual trazido pela doutrina espírita, né? Isso na minha concepção, né? E a verificação de que, independente da condição sexual daquela reencarnação, você pode ter uma família, inclusive, com outro companheiro ou com outra companheira, e que tenha afeto e que tenha amor. É um tema tão difícil esse, e eu não me sinto constrangido em falar, porque eu trabalho com isso na minha questão profissional, mas se você pegar os livros espíritas, até das pessoas que escrevem sem estar por inspiração de fenômeno mediúnico, quando eles entram nessa seara do conceito de família, eles pecam de ficar só naquilo. É como se tudo fosse, não, só existisse como modelo de família, a família heteroafetiva e todas as outras não existissem. Eles permeiam dizendo, nós não precisamos ter preconceito, mas também não acolhem. Dizer que não devemos julgar, dizer que não devemos tratar com discriminação não é suficiente. É preciso que a gente acolha isso do ponto de vista religioso também, do ponto de vista espiritual. Até porque nós somos, em essência, sem nenhuma questão de condição sexual, de gênero. Nós somos espíritos. E nos mais altos orbes, a gente nem tem essa manifestação de sexualidade, né? Se é homem ou mulher. A gente é espírito. E sendo espírito, a gente se harmoniza nessa palavra universal que é amor. Então, a gente precisa entender que nesse processo evolutivo da humanidade,
as religiões precisam acompanhar. Porque se não acompanhar as religiões em relação a isso, a gente não vai entender esse fenômeno social. E vai sempre partir do preconceito e dizer, ó, isso é errado. Isso é errado. Viram as convulsões sociais que existem hoje, né? Só um ponto que eu queria colocar, mãe, que era essa linha de raciocínio que Cláudio estava falando, é engraçado porque na minha cabeça me faz pensar que faz parte do processo para que a gente, essa atitude adotiva, esse adotar, independente de seja adotar o seu próprio filho, né, ou adotar, né, um órfão, um abandono, né, que aconteceu, acho que faz parte do processo para que um dia a gente consiga expandir e para que a gente ame sem limites, como Jesus, que independente de quem seja, independente de sexualidade, existe um amor tão absurdo que abranja todos os habitantes do orbe. Então, eu acho que é um pequeno passo que a gente começa a dar para compreender esse sublime amor que não tem fronteiras, que não tem barreiras, que não existe sexualidade, que, né, sem distinção alguma. Eu acho que é um passo que para a gente ainda é muito difícil ser dado, mas que é pequeno diante, né, desse amor absurdo, né? E aí, Cláudia, a gente fica vendo essa questão esse retorno, né? A gente está falando de planejamento reencarnatório na adoção, para quem está falando. Já tem algumas perguntas aqui, mas eu queria lembrar, você vem falando aí das novas configurações familiares, que é importante, porque o Espiritismo está percebendo essa questão da evolução em si, na ligação do afeto, né, do qual você colocou muito bem, e aí a gente para pensar nessa relação com a adoção e diz assim, onde é? A gente para pensar, para onde é que a gente vai? Né? Vai nascer, vai ter essas dificuldades, vamos participar das nossas escolhas do mundo reencarnatório, somos preparados? Será que nós somos preparados para viver essa realidade enquanto pais que vão viver a experiência da adoção e enquanto filhos que vão também viver essa experiência do abandono, essa experiência da situação de vivência, de vulnerabilidade social, de dificuldades e tudo mais, e tem também aquelas pessoas que vão simplesmente ser preparadas para a entrega legal e tudo mais. Isso tudo está dentro do planejamento reencarnatório, está dentro, quando a gente fala o acaso, não existe. E aí? Eu concordo plenamente. Olha, você falou uma coisa muito, muito importante, que é... Porque, veja bem, a doutrina espírita, quando é codificada por Kardec, ele dá o norte do planejamento reencarnatório. Mas André Luiz, na psicografia de Chico, é que esclarece e traz para a linguagem atual e vai esmiuçar a questão do planejamento reencarnatório. Especificamente, né, ou de forma mais profunda, no Missionários da Luz, o terceiro livro, né, da coleção do Nosso Lar. E lá, quando se fala em planejamento, não tem outra forma. Veja bem, o espírito volta para o mundo espiritual, ele vai ser trabalhado, ele vai estudar, ele vai se preparar para a próxima reencarnação, dentro do planejamento, daquilo que ele necessita passar, mas que também ele tem condições de passar e merecimento de passar. Então, há um estudo, há uma preparação deles, um estudo para isso. Ora, se na reencarnação, o exemplo que é dado no Missionário da Luz, do Segismundo, que ele vai reencarnar, que ele é ligado, a quantidade de espírito que está trabalhando, para quem lê o Missionário da Luz, desde a ligação dele, né, no corpo que está se desenvolvendo no útero, até o nascimento dele, é uma turma grande para uma reencarnação de trabalho. O que mostra a preocupação dos espíritos superiores e do trabalho para que isso seja com sucesso. Além disso, né, um mentor espiritual para acompanhar. Ninguém faz planejamento reencarnatório para o insucesso. O planejamento reencarnatório é para o sucesso. Outra vez a pessoa me perguntou dentro do centro, a pessoa pode planejar, fazer planejamento reencarnatório para cometer um suicídio? Eu falei, claro que não. Ninguém vai.
O planejamento reencarnatório vem para evoluir, para você aproveitar a sua melhor possibilidade de evoluir mais, para que possa conquistar e vencer. Então, tem um preparo. Então, é claro que aquilo que se desenvolve no mundo material hoje, como trabalhadores de um grupo de apoio à adoção, que vão se preparar, que trabalharam até para colocar em lei a possibilidade da entrega legal, para que aquela criança, aquele espírito que está reencarnando, tenha o direito à convivência familiar e comunitária. É mais um trabalho que começa na espiritualidade para que aquela reencarnação seja um sucesso. Então, vai se criando instrumentos que vai se refletindo no mundo material, desde a legislação do trabalhador, do preparo dos espíritos reencarnados que, através do trabalho voluntário, vão ajudar aquela criança a ter o convívio familiar e comunitário, é uma extensão desse trabalho para que a reencarnação possa ser aproveitada o melhor possível para que possa cumprir todas as metas. Então, tudo está interligado. Tudo isso é planejamento da espiritualidade. Uma teia, né? É uma teia para que isso possa, de fato, acontecer. E tudo que vai acontecendo em termos de fenômeno social que vem atrapalhar, eles vão trabalhando para que tanto a legislação humana, como pessoas que trabalham nesses órgãos ou trabalhos voluntários, venham a criar também instrumentos para que isso seja garantido e que isso seja feito com segurança. Esse processo evolutivo coletivo, né, ele é muito bem pensado e trabalhado e é reflexo de uma vontade, de um desejo, de um planejamento também da espiritualidade superior que quer que aquilo, né, que cada um consiga vencer as suas dificuldades. Não existe espírito que reencarne sem amparo. Lógico que a adoção vem também como instrumento disso, né? Porque, olha, se você pegar da década de 80 para trás, a criança não era sujeito de direito. É incrível. Década de 80 é um dia desse aqui. Mas a criança não era sujeito de direito, era uma coisa dentro da família. Era tipo uma propriedade do pai, que a família era patriarcal. Aí a criança passa a ser sujeito de direito e uma legislação toda protetora para essa criança. O que é que está dizendo? Estou sendo reflexo de um trabalho da espiritualidade para que os espíritos que vão reencarnar possam ter mais possibilidade de sucesso em suas reencarnações. Então, a legislação humana vai evoluindo em reflexo daquilo lá. E aí, você vê o avanço que tem acontecido. De 90 até 2022, quantas mudanças significativas aconteceram no ECA para que a adoção seja segura. Eu lembro que antes de 2009 é ontem, né? A gente ia numa instituição de acolhimento e as crianças não tinham nenhum controle. Quantas crianças tinham? Né? Eu lembro de ter entrado com o Rejane, a gente sair triste, né? E não tinha documentação da criança, nós não sabíamos onde estava o conselho, todo mundo acolhia essa criança e ninguém tinha controle de nada. Então, veio uma legislação em 2009 organizando a casa, melhorou muito a instituição de acolhimento. Ela não é perfeita, está longe de ser perfeita, mas deu uma melhorada em termos de controle significativo. Isso é um avanço, né? Fruto do reflexo da espiritualidade, de forma que a criança entre na instituição de acolhimento e que ela possa ter depois o seu direito garantido à convivência familiar e comunitária. E nós sabemos que o adulto que não tem essa convivência familiar, ele vai ser um adulto com mais problemas psicológicos, com mais dificuldade de vencer aquilo que precisa vencer na reencarnação. Daí a luta incessante para que ela, desde a primeira infância e depois, tenha essa convivência familiar. Então, Rejane, perfeita a sua colocação. Tudo é fruto de um trabalho. Os instrumentos que vão surgindo para que isso seja garantido, também é gente que trabalhou, e a gente recebe esse trabalho diariamente através de intuição. Quantas vezes nós que trabalhamos em adoção fomos intuídos para que aquele caso dê certo, para que aquela criança ficasse naquela família. Se a gente fosse contar aqui, precisaria de 10 programas para contar as experiências que nós passamos, mas eu vou contar um especial. Eu estava atendendo uma adoção no escritório, e aí, de repente, o espírito, médio deseducado, que nem eu, né? Médio deseducado, está
dando comunicação dentro do escritório. Mas estou eu lá, aparece o espírito, é a mãe, o pai adotivo e a criança correndo. E aí o espírito chega e diz assim, diga para eles para levar a criança ao médico. Aí eu, como sou um médico teimoso, eu disse, não, essa é coisa da minha cabeça. Nada a ver. Não disse nada. Aí o espírito disse, diga a eles para levar a criança ao médico. Aí eu disse, por quê? Porque a criança está precisando. Diga. Desse jeito, estou reproduzindo exatamente. Aí eu cheguei para eles, eu não sabia, eu estava atendendo pela primeira vez. Ele é saudável, é? Não, doutor, ele teve um probleminha só, muito pequeno, no coração, um sopro e tal, mas ele já está bem e tal. Eu disse, mas quanto tempo vocês não levam no médico? Pode dizer, na realidade, já era para eu ter levado, mas eu não levei. Eu disse assim, vamos fazer o seguinte, eu quero nem precisar, nós sabemos que isso não precisaria para o processo da adoção. Não, mas eu quero que você vá, eu quero que você me dê lá o médico do cardiologista, né? Para que eu faça. Ora, mano, não deu outra. A criança estava precisando urgente de tratamento médico, né? Então, isso prova, né, o tanto da preocupação dos espíritos com as reencarnações e do processo de adoção. Porque ali eles já tinham certeza, embora não tinha feito o processo de adoção, que a adoção já estava o quê? Finalizada, que a adoção já ia acontecer. Ele só estava pensando já mais à frente, né? Então, a adoção é dentro do planejamento reencarnatório e a preocupação dessa falange de espíritos do bem para que os espíritos que estão reencarnando possam ter, de fato, né, toda a sua extensão de vida na reencarnação para aproveitar o máximo possível. E a adoção é amor, não tem outra palavra. Tem algumas colocações aqui, acho que Tavares, não sei se ele vai colocar aí, senão o Felipe está acompanhando aqui, tem uma colocação aqui. Mandar um abraço para algumas pessoas que estão nos assistindo, né? Mariana Villanova, Elizabeth, Hélio, Juan, Rosane, né? O pessoal amigos queridos que estão nos assistindo, nos acompanhando aí. Tem uma pergunta aqui de Tio Hércules que é bem complicada, digamos assim. Tem uma colocação e uma pergunta, né? Ele fez uma colocação dizendo que quando o espírito vai reencarnar, ele passa por um período que envolve uma aproximação, né? Uma formação de laços, uma afinidade e simpatia. Antes da fecundação, no caso da adoção, também existe esse período. Isso foi uma colocação uma pergunta que ele fez. E a outra pergunta é que existe um certo vínculo em relação a essa questão biológica com a parte que algumas pessoas colocam como um certo paradoxo, né? Que existe uma questão genética e espiritual aí envolvida. E se existe algum fundamento de um filho do coração sem nenhuma ligação genética ficar muito parecido com os pais, né? Então essa carga genética aí que também sempre é muito colocada, sempre tem muito esse questionamento. Se é bom falar disso aí, né? Eu vou começar pela segunda pergunta, né? Eu tenho falado muito nas minhas palestras, eu digo assim, a gente se preocupa muito com essa questão genética enquanto está reencarnado, né? Porque a genética explica muita coisa do ponto de vista da ciência humana. Mas existe algo antes da genética, uma lei maior, né, que está ainda no mundo, verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual, que é a lei da afinidade. A genética vem depois da lei da afinidade. Primeiro vem a lei da afinidade, e depois vem a lei da genética. Então, se a gente vai ter um filho que tem alguma doença ligada à genética, essa escolha aconteceu para ser o filho nosso pela afinidade não só do ponto de vista espiritual e perispiritual, né, de energia, né, e mental. E aí sim, depois a genética vem, depois da reencarnação, para fazer aquilo que estava programado no nosso perispírito vir para o corpo material. Mas a lei da afinidade estava antes. E daí que eu começo a perceber, já que a gente não tem uma explicação hoje na ciência humana, que a afinidade pode ser tanta que altere a genética a ponto que a adoção, um amor que está sendo, naquele momento, materializado, interfira geneticamente e traga uma aparência física
para as pessoas. Lógico, isso não tem base da ciência humana. Estou falando aqui uma interpretação, até porque a ciência humana não evolui para isso. Mas não tenho dúvida que a energia, ela é possível mudar características de uma célula, desde que esteja carregada. Ora, se a energia pode adoecer uma célula, se a energia pode curar uma célula, ela talvez possa, e aí é que eu deixo a interpretação minha, mudar as próprias características genéticas, porque antes da lei da genética existe a lei da afinidade. Quanto à aproximação de espíritos que a gente vai adotar, porque quando vai reencarnar, realmente começa a sintonia, às vezes, no planejamento reencarnatório, na escolha, e depois que vai se aproximando o momento da reencarnação, já vai fazendo aquela aproximação dos espíritos que vieram primeiro e que vão receber aquele espírito como filho até fazer a ligação. Até que determinados pontos acontece até de ter quando tem uma animosidade, eles se repelem às vezes, né? Tem até dificuldade na literatura, isso diz assim, olha, abortou, houve um aborto espontâneo porque o psiquismo daquele espírito que reencarnou primeiro ainda está muito ligado a vidas passadas e está rejeitando, né? Então, isso existe, sim, quando a reencarnação vai acontecer. Na adoção, ela é pós-reencarnação. A adoção geralmente se processa após a reencarnação. Ah, Cláudio, mas existe a adoção quando a mãe ainda está no processo de gestação e já manifesta a vontade de doar a criança e um casal que vai adotar, hoje isso é questionado, porque hoje a entrega é legal, mas já começa a se aproximar, principalmente no caso das adoções diretas, a aproximar com aquilo. Claro que isso é um processo de aproximação, porque ele já vai sentindo no útero, né, aquele amor da família adotiva. Isso acontece. Mas nós sabemos que nós que fizemos muitas adoções, que boa parte das adoções ela acontece pelo cadastro. E que o casal que está habilitado, ele não tem nem ideia da criança que chegará para ele através do cadastro, que vai ser destituída do poder familiar e que vai acabar chegando. E essa vinculação, e a gente tem experiência nisso, vai acontecer posteriormente, principalmente quando a criança já é grandinha. Ela vai ser construída no momento que o cadastro cruza. E é aí que você vai conhecer e que vai ter a questão da proximidade. Ah, claro, mas isso não implica de que, em sonho, mesmo você não sabendo, e você esquecendo quando volta, a espiritualidade já faça essa junção, né, do ponto de vista espiritual, durante o sono, né, no desdobramento, e você vai aproximando. Sim, existem fatos assim, e existem fatos que isso vão sendo construídos com a convivência, que essa vinculação vai construindo com o tempo. As adoções que a gente chama de adoções necessárias são as adoções mais difíceis. O processo de vinculação e afeto, ele demora um tempo razoável, considerável. E nesses casos, essa aproximação vai ser feita ali. A gente vê que não há nenhum tipo de sintonia e isso vai se construindo com o tempo até que, de fato, saia a adoção. Então, eu acho que existem casos que, de fato, a exemplo do que acontece na reencarnação do processo natural, no processo de adoção, que é por afeto, também durante o sono, a aproximação, durante a gestação, a aproximação dos pais adotivos, e a espiritualidade vai preparando para dar certo. Até que pode acontecer com a questão de animosidade e que precisa, através da adoção, reparar e virar amor mesmo, e vencer essa dificuldade. Mas também existe casos que essa vinculação de adoção com sucesso, que eu acredito que essa vinculação vai acontecendo naquele momento, depois do convívio, e os espíritos trabalhando já no convívio, para que aquela aproximação aconteça e a adoção venha acontecer. E a gente sabe que a força de lá, para que se forme a família, é forte, né? A espiritualidade trabalha muito com essa questão da vinculação e formação de família. Então, sempre tem um preparo muito grande dentro do que se pode, dentro do que a gente permite, né? Porque a gente dá muito trabalho. A gente reencarna e esquece para valer. E a gente dá tanto trabalho e eles fazem aquilo que pode, que a gente permite, porque o nosso livre-arbítrio é sempre respeitado. Então, aquilo que a gente permite, e se puder facilitar, eles vão atuar, vão participar e vão fazer cada vez mais isso acontecendo. Eu só faço um adendo aqui, que a gente que está no movimento da adoção, a gente não gosta muito dessa expressão filho do coração.
né? A gente, por questão educativa, eu estou falando isso aqui, mas eu entendo porque fala filho do coração. Mas por questão educativa, a gente diz filho, né? Não tem outra palavra, nem tem filho adotivo, é filho, que vem através do procedimento de adoção, que vai pelo afeto, né? Mas é importante que a gente entenda. Para evitar Constantemente tem espiritualidade nos nossos diálogos. Oi? Para evitar de se criar qualquer distinção que seja, né? Porque é filho, ponto, né? Não tem uma vírgula, é filho mais, né? Não é filho... A gente não consegue compreender isso, porque a gente está tão materializado, e a genética é tão forte na nossa mente, o biologismo, que a gente não consegue entender que a verdadeira família é só pelo afeto, que isso pouco importa. Eu digo muito isso, a gente tem tanta incompreensão dessa palavrinha chamada amor, que a gente sempre quer adjetivá-la. Amor incondicional, amor de pai, amor de mãe. Amor é amor. A forma de se expressar esse amor em cada reencarnação é que muda. O mesmo amor que você sente pelo filho, é o mesmo amor que você sente pelo pai, é o mesmo amor que você... Agora, a forma de expressar em cada reencarnação é que muda, né? Mas o amor, ele é único, ele é universal, é o que nos torna irmãos em espírito, né? Porque temos o mesmo pai, e Deus que fez o nosso espírito é o verdadeiro pai. O resto, o corpo vai ficar por aqui. É a matéria que deturpa a expressão, né? Exatamente. Né? Essa expressão. Que eu acho assim, que você diz assim, mas é amor materno. Sim, é amor. A expressão é materna nessa reencarnação. Porque pode ser que hoje Rejane manifeste um amor expressado em você por ser materno, e amanhã seja um amor de companheiro. E quem disse que vocês já não foram companheiros em amor? Com entendeu? Certeza, já foram um casal. Aí isso choca as pessoas, às vezes, porque ficam grudados. E aquilo remete para o começo da nossa conversa, né? Que a questão é espírito, independente da questão do gênero. Nesse momento, esse gênero vai expressar dessa forma, mas no outro momento foi para o outro lado. É assim que funciona. A gente está nessa relação enquanto espíritos. E a gente vai viver cada vez e eternamente em espírito. No corpo é passageiro. E inclusive, eu me lembro aqui que quando a gente conversava muito sobre isso, né, em relação a as estruturas familiares, né, nesse processo de nascimento, e nessa não distinção, né, sempre vem à tona a frase de Luiz Schettini, né, que não existe, todos os filhos são biológicos, porque é a única maneira de existirem, todos os filhos são adotivos, porque é a única maneira de serem amados. Né? E a gente cria essas distinções exatamente porque ainda temos muitas limitações, né? Exato, e no dia a dia, por exemplo, nós que tivemos a experiência da adoção, eu e Rejane, a gente nem lembra, isso nem passa pela nossa cabeça. É a coisa tão, né? Eu olho para Pedro, eu não vejo Pedro e Fernanda, é um amor só, é incrível isso, assim, é um amor só, é um negócio... Filho, parece tanto com vocês. Pois é, né? Existe um compromisso, assim, muito grande, não tenho dúvida, né, em relação a ele, e assim, e isso parece coisa batida, né, que a gente vai falar, mas é realidade. O que essa criatura significou em nossas vidas, é assim que a gente tem que falar. Não eu que adotei ele nos adotou, isso é cada vez mais forte, quanto mais eu vou envelhecendo, essa minha experiência vai ganhando essa conotação. Ele que nos adotou, ele que nos ensinou, o caminho é totalmente diferente do que a gente pensa que é, e ele nos ensina cada vez mais, com atitudes, com gestos, com palavras, com as falhas, e eu vou percebendo o tanto que eu me modifiquei para tentar ser uma pessoa melhor por coisas que ele me ensinou. Entendeu? Essa relação educacional, para não fugir muito do tempo, que seria daria um outro programa só sobre educação, essa questão educacional que a gente precisa aprofundar é uma questão de exemplos. Não se educa com palavras, se educa com gestos. Você vai ter que ser uma pessoa melhor para educar. Mas o outro te exige ser essa pessoa melhor numa profundidade de amor tão grande que isso deixa de ser um esforço. Isso entra no automático. Por isso que a lei da sociedade é fantástica. Ela te impulsiona e é necessário, não só para você vencer suas provas e expiações, você precisa
conviver com os diferentes, com as dificuldades, para você seguir, e não só por isso, mas que também te permite a evoluir no convívio com o outro, a ponto de dizer assim, poxa, como esse meu filho conseguiu tocar em mim e eu comecei a ser uma pessoa diferente por conta dessa experiência, né? E eu digo muito isso, somente nas minhas palestras, é um engano gigantesco para aproveitar o momento que a gente está vivendo. A pessoa achar que o mundo vai mudar com o voto. Isso é um engano. Isso é um engano. O mundo vai mudar quando eu me mudar, quando o Felipe se mudar, quando o Rejane se mudar, quando cada um se modificar. E o exemplo de cada um coletivamente muda ao seu redor. Quando eu me conscientizar que eu não preciso roubar de ninguém, quando eu me conscientizar que eu não preciso ser desleal com ninguém, que eu não preciso jogar uma latinha do carro para o meio ambiente, que mesmo que não tenha ninguém, que ninguém vai usar aquela vaga, mas aquela vaga coletivamente não é do deficiente, eu não vou colocar lá, eu vou respeitar, mesmo que ele esteja ausente, que eu vou respeitar as pessoas que não concordam comigo, porque elas são diferentes e têm o direito de ser diferentes, e de seguir a vida dela de forma diferente. Quando eu me imaginar desse jeito, aí eu me modifico, cada um se modifica, o respeito coletivo vem, a minha relação com o meio ambiente também precisa modificar e o mundo melhora. Cláudio, tem uma colocação aqui de uma pessoa aqui de Candelária, né, da Ana Cristina, que ela diz, por que eu resolvo encarnar como um adotado e não pelas vias normais da consanguinidade? É expiação e prova? É opção pelo amor? Não, ela reencarnou pelas vias normais, porque não tem um jeito de reencarnar que não seja isso. A gente reencarna fruto da relação sexual que nos dá um corpo. Agora, a minha filiação, ela se dá, em definitivo, pelo afeto. Eu escolhi de não ser me filiado aos meus genitores, digamos assim, por uma falha, ou sim, eu precisava passar por isso. E aí, depois, houve uma filiação minha através do afeto. Eu acho que isso é muito bacana. Eu acho que se todo mundo vivesse essa experiência, dizer assim, rapaz, que massa. Eu fui escolhido. Foi o afeto, não foi uma carga genética de eu parecer com ninguém que me fez ter essa relação de pai e filho. Eu sempre penso por esse lado. Disse, rapaz, que massa, que bacana. Eu lembro de uma passagem que eu estava lá em Maragogi e estava todo mundo com a família no encontro de coordenadores do grupo de apoio à adoção. E aí veio, na hora que a gente estava discutindo, veio uma garotinha chorando lá de dentro, correndo e chorando e dizendo assim, mãe, e aí todo mundo parou, né? E ela, o que aconteceu? Porque a senhora não me adotou, eu queria que você fosse adotada. Porque era um encontro de pessoas, né? E só tinha criança adotada, e ela não era, ela era biológica, né? E ela estava chorando porque ela estava diferente ali. Eu achei isso interessante, uma lição para todos nós, né? Aí a mãe disse, não, meu filho, você também é adotada, né? Aquilo que nós falamos sempre. Mas, respondendo a pergunta, eu acho que é parte do seu planejamento reencarnatório. Talvez você tenha pedido isso como prova. Olha, eu quero vencer mais, eu quero dar um plus na minha evolução, e eu quero ser rejeitada pela minha família biológica e ser adotado por uma outra família e trabalhar a rejeição. Talvez porque na minha outra reencarnação eu tenha feito rejeição em relação a outras pessoas. Eu sempre digo que nós que trabalhamos com adoção de forma voluntária não estamos muito longe de ser santinho. Imagina o que a gente não fez em vidas passadas com crianças e adolescentes, e hoje a gente está tentando pagar essa dívida, né? Porque a gente sabe disso, a gente sabe das falhas, das nossas dificuldades, mas não tem vítima. É importante saber isso, não existem vítimas. Tudo que a gente passa na nossa reencarnação é consequência direta dos nossos atos, das nossas escolhas e de coisas que a gente fez em vidas passadas e que a gente precisa disso para evoluir. Eu sempre digo que o esquecimento é muito benéfico no processo de provas e expiações, mas aí quando a gente reencarna, que vem a dor através da dificuldade da prova e expiação, a gente reza, Senhor, tira esse problema de mim. Mas, gente, o problema é tudo que eu preciso para evoluir. Eu pedi para passar por isso. E agora eu quero que Deus resolva, quero que Ele tire de mim. Então, encare isso como pedagogia da vida. Dificuldade, problema vai fazer com que eu me reflita para ser um Cláudio melhor, vencer minhas dificuldades, tirar meu egoísmo, ser uma pessoa cada vez mais em prol do próximo. E aí sim, vou evoluir, porque eu só existo para evoluir. Nós temos agora, Cláudio, 2 minutinhos. Foi muito bom ter você aqui com a gente. O tempo passa rápido, né?
mas a gente lhe agradece demais, porque é um assunto, você vê que é um assunto que ainda tem muita coisa para ser colocada. A gente pode até colocar planejamento reencarnatório parte 2, né? Para falar, inclusive, das provas e de tantas outras coisas. A questão também das questões obsessivas que acontece em todo esse processo, né? E que a gente, então, tem muita coisa de adoção vinculada às questões espirituais que a gente pode conversar. Felipe? Não, eu queria só agradecer, né, desejar boa noite e agradecer a todos que estavam nos acompanhando e deixar a Cláudia fazer as últimas considerações e já emendar numa prece final para a gente finalizar, eu espero que ele aceite. Sim, sim. Eu que agradeço, eu adorei também, né? Adorei. Eu, de vez em quando, no outro, quando eu dou palestra, me pedem para falar de adoção e espiritismo. Essa semana, é incrível como não existe a casa. 3 semanas atrás, chegou lá um rapaz. Quando você fizer uma palestra sobre adoção e espiritismo, me avise, porque tem uma amiga minha que adotou e não está conseguindo entender. Eu mandei hoje o link para ele. Olha, tá aí o link do programa. Não teve a palestra, mas vai ter um bate-papo, né? Mas eu quero agradecer pela oportunidade. Adorei, amei. Se precisar ver de novo, a gente vem. Tem muita coisa para falar sobre o tema. A gente precisa falar do que está acontecendo agora. Eu acho que isso é muito bacana. Nós temos aí a questão dos jovens, e os jovens cada vez mais falam desse tal de poliamor. Como é que isso pode ser encarado, esse fenômeno social agora? Como é que pode ser encarado? Como é que a gente vai trabalhar isso na família? Porque eles dizem hoje, eu não gosto de homem, nem gosto de mulher, eu gosto de pessoas. Isso, né? E a gente precisa entender isso. Eu acho que família é um assunto para sempre em voga, porque o que mais evoluiu nesses últimos tempos foi a família. Não foi o computador, não foi a internet. O processo que mais evoluiu nos últimos 40 anos foi o processo de composição familiar. E a gente não parou para debater isso com a importância que precisa, né? Mas eu quero agradecer, consideração final, espero que eu tenha contribuído e ajudado de alguma forma, são minhas opiniões, às vezes não são opiniões da doutrina, é como eu interpreto, é bom que se diga isso. É como a gente tenta achar soluções para o dia a dia, e respeito todas as opiniões contrárias. E é bom que tenha opiniões contrárias para que a gente evolua, para a gente cresça, tá bom? Um beijo em Rejane, um beijo em Felipe, um beijo naquelas pessoas que participaram aqui, que eu não entendo, eu sou ruim, né? Isso aqui para mim é tudo novidade. Mas as pessoas que participaram, um beijo muito grande, obrigado pelas perguntas, e vamos encerrar com uma prece, tá bom? Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor de infinito amor e misericórdia, nós te rogamos proteção e paz para todo o universo, para toda a coletividade mundial, para que aqueles que nos assistiram, seus familiares e todas as famílias do nosso órgão possam receber paz, harmonia, tranquilidade e principalmente a bênção divina, para que todos nós possamos cumprir o nosso planejamento reencarnatório. E que a adoção não seja apenas um processo de alguns ou de poucos, mas que a adoção seja no coração de todos em relação aos espíritos afins, em relação a toda a espiritualidade. Que o Mestre querido nos ilumine hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Muitíssimo obrigada. Não, ficou pendente aí algumas colocações que foram colocadas no chat que a gente coloca na programação de outros, como, por exemplo, pais que têm filhos, pais pretos que têm filhos brancos, adotam filhos brancos, ou brancos que adotam filhos pretos, que a gente vai trazer em outro momento essa conversa, que é muito interessante também. Tem muito assunto, tem muito tempo, e sigamos. Muitíssimo obrigado. Tchau, tchau, obrigado.